Atenção para o top de 5 segundos. Tudo sobre o sensacional jogão de ontem no Maracanã. O Flamengo quase classificado para a próxima fase da Libertadores. A derrota do Fluminense para o River Plate lá na Argentina, com racismo e outras cositas mais. O Botafogo que empatou com a LDU fora de casa, mas está tranquilo, praticamente assegurado a sua classificação. E o Vasco que continua perdendo, gerando crise, quebra-quebra em São Januário. Tudo isso você vai curtir dentro de instantes aqui no Momento do Esporte, que está começando. A nova TV Gospel que chegou para ficar na sua Smart TV, também no celular, em rede nacional e internacional, pra família cristã, pra família em geral. TV Ondas Play no conforto do seu lar, TV Ondas Play pra onde quiser levar. Espalha pra geral, que é só baixar. Espalha pra geral, é fácil de acessar. TV Ondas Play, a sua TV Gospel. Aqui você vê o que você quer ver. TV Ondas Play, a sua TV Gospel. Aqui você vê o que você quer ver. TV Ondas Play nos principais aplicativos da sua Smart TV. Programação gratuita e on demand. Acesse nosso portal e saiba mais. www.tvondasplay.com.br. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha no Momento do Esporte há 35 anos. Começamos lá na CNT, 18 anos, depois Record, 5 anos, Bandeirantes também 5 anos, Caracol, lá nos países sul-americanos, 4 anos, e agora estou aqui, da TV Ondas Play, fazendo aquilo que eu gosto, levando até vocês as melhores informações sobre o clube do seu coração, quadro este que foi criado por este apresentador aqui há 35 anos. E mais, um detalhe muito importante, continuam me copiando, mas não tem problema. A gente cria novos quadros porque o Papai do Céu nos deu capacidade para criar quadros novos. De imediato, eu vou chamar o meu comentarista repórter, Marco Salles. E aí, Marquinhos? Boa tarde, Napoleão. Beleza? Tudo bem, tranquilo? Tô vendo que você tá animado, mas Animado. só assim por fora. A gente tá meio chateado, mas Vai fazer o assim quê, né, mesmo, Marquinhos? não tem como fazer muita coisa. O momento não é dos melhores, mas vamos ver se melhora. Gostou do final de semana? Gostou dos brasileiros da Libertadores Sim, sim. Sul-Americana? O Fluminense tropeçou, mas o Fluminense pegou um adversário muito bom jogando em casa. O River Plate normalmente não perde jogando em casa e conseguiu uma importante vitória. O Fluminense não jogou mal, mas o Fluminense desde que perdeu o setor... do River Plate, hein? Não, jogou bem. Eu gostei do River Jogou Plate. muito bem. Mas E o Fluminense mais tá para com dificuldade. comprovar esse jogador que o Flamengo está querendo trazer, que é o De La Cruz, né? Sim. Que jogador, rapaz. Ele é catimbeiro, hein? O bichinho catimbeiro. Não fala agora do Fluminense. Mais tarde a gente vai falar do Fluminense. Olha, eu quero primeiramente agradecer a Deus por mais este programa, né? Vamos completar agora um ano. Agora no próximo mês vamos completar um ano de casa, meu irmão. Não é brincadeira não. Tudo começou numa brincadeirinha. Eu, o William e mais uma outra pessoa aqui. Agora Bolinho, o negócio cresceu. Vamos botar um fornozinho aqui, tranquilo. Mas queria agradecer também a você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há 35 anos, agora já aqui na TV Ondas Play, um ano, né, que nós vamos completar, e sempre com a sua vida ao guia. E eu quero pedir um favor, uma gentileza, você que nos acompanha no canal de YouTube, dê a sua joinha, sabe? Valorize o nosso trabalho. Você pode nos acompanhar também no canal de YouTube, mas dê a sua joinha, é importante, né? Para saber valorizar o nosso trabalho, né, irmão? Aquele joinha. Você curte o Momento do Esporte em 196 canais no Brasil e no mundo e também no canal de YouTube. Aí, dê lá, você faça os seus comentários. Não gostei desse Marcos Salles não, hein? Tá falando muito mal do meu Vasco. Não tem problema, aqui é democracia total. Do Vasco eu posso falar, eu também sou você tá muito à vontade para falar do Vasco. Não pode falar mal, é do Flamengo. Aí complica. Olha, eu quero também mandar um abraço para todo o povão lá de Angra dos Reis, que nos receberam com a maior fidalguia.
muita gentileza. Eu não tenho nem palavras, né, para agradecer o carinho. Nosso querido Júlio Barateiro, que te convidou para você comer uma galinha caipira com banhão de 2. Ô, show de bola. Já tô lá já. Você não esquecer de levar o William também, né? O William gosta. O William é chegado. A gente leva o William assim. O William Barateiro é o cara que mais barato vende e que melhor atende. E quero lembrar a rapaziada boa do Angra, todo mundo lá sentado, né, na sala onde vai ser feita a pré-eleção para o jogo. O Angra dos Reis que joga na segunda-feira, não é no domingo não. Sim. O jogo passou para segunda-feira, Angra dos Reis e Belfor Roxo. Pode botar aí, por favor, William. O escudo, a chamada do jogo, tá aí, Angra dos Reis e Belfor Roxo. E o William vai botar na telinha, olha lá. Tá o quê? Tá pensando o quê, irmão? Tá aí. Angra série B2, né? Quero agradecer lá, primeiramente parabenizar o goleiro, o Jorge, que faz aniversário hoje. Nosso Jorge, goleiro, a Muralha, né? Filho do Jorge Rios. Cara, vou te contar, meu irmão. Brincadeira, né? Parabéns, felicidade pra você, Jorge. Papai do céu te ilumine. A direção, né? O técnico Vanderclay, que é conhecido como Clay, né? Treinador espetacular. O auxiliar técnico Diogo Braga. O coordenador Cláudio Roberto, né? O presidente Marquinhos, que é meu amigo, meu irmão. E, claro, o gestor, né? O Tiago Ferreira Conte, mais conhecido como Tiago Pinguim. Pinguim. Segunda-feira estaremos lá. Se o Marquinhos estiver disponível, se o carro do Marquinhos estiver liberado. 2 semanas. Vai depender, né, Marquinhos? Aí nós vamos estar lá, o jogo vai ser no estádio municipal, lá de Angra dos Reis e Belfor Roxo, às 15 horas da tarde. Dito isto, vamos agora entrar na essência do futebol, né, porque nós temos muitos assuntos a falar no programa de hoje. O programa está recheado de informações. E eu já vou colocar na telinha, pedir para o William colocar na telinha ele, o repórter mais bem informado do Rio de Janeiro, do Brasil, quiçá do mundo. Sebastião Paz. Dê um recado aí, Sebastião. Boa tarde, Napoleão Nascimento. Boa tarde, amigos comentaristas e a você, amigas e amigos do programa Momento do Esporte. A gente abre o nosso recado de hoje informando que a entidade máxima do futebol brasileiro, a CBF, celebrou na última quinta-feira 109 anos de fundação. Sua história centenária é moldada por grandes títulos conquistados pelas nossas seleções. A CBF foi fundada em 8 de junho de 1914 e foi inicialmente chamada de Federação Brasileira de Esportes. A entidade passou a adotar a sigla CBF quando houve a separação da Confederação Brasileira de Desporto, a CBD. Sob a gestão de Edinaldo Rodrigues, o primeiro presidente negro e nordestino da história da entidade, a CBF adotou o discurso antidiscriminatório como um pilar de suas decisões e se tornou a primeira confederação a colocar em seu regulamento a pena esportiva para casos de racismo no futebol brasileiro. E meu amigo Napoleão, por falar em seleções, as seleções que farão a final do Mundial Sub-20 foram decididas na última quinta-feira. A seleção do Uruguai derrotou a seleção de Israel, algoz do Brasil, por 1-0 e fará a final contra a seleção da Itália, que derrotou a Coreia do Sul por 2-1. A final do Mundial Sub-20 será disputada na Argentina, será domingo, às 18 horas, no estádio Diego Armando Maradona, em La Plata. E para encerrar, uma notícia envolvendo o Vascão da Colina. Após uma noite de depredação e revolta de torcedores vascaínos com a goleada sofrida contra o Flamengo, a entrada social do estádio São Januário passou por reparos na última quarta-feira nas grades, que foram danificadas, e vidraças que também foram quebradas. Já na quinta-feira, os torcedores foram cobrar por melhorias no desempenho da equipe. Os dirigentes, a comissão técnica e jogadores do CT Moacir Barbosa. Mas graças a Deus, meu amigo, tudo terminou sem grandes problemas. E por hoje é só, a gente fica por aqui. Eu deixo um forte abraço e fiquem todos com Deus. Valeu demais, Sebastião Paz, obrigado pelas informações. A coisa ficou feia lá em São Januário, hein, irmão? Ficou, a torcida ficou na bronca, né? Também perder seu maior adversário. 4-1, 4-0 no primeiro tempo. E, né, eu acho que os jogadores do Flamengo ficaram com pena. Não ficaram com pena. Não. Tiraram o pé do acelerador, porque são muitas competições, entendeu? Não precisava exagerar no segundo tempo.
segurando um pouquinho. Foi isso que aconteceu. Dá pra dar uns 8 ali Olha essa sandália de humildade. Dá pra dar uns 8 brincando ali. Então a torcida ficou na bronca, né? E após o jogo ali, foi vários rojões lá na entrada do Pois São é, João. eu acho que pensar um pouquinho, porque tem ali... todo tipo de protesto, menos com violência. Então, isso aí não é legal, não. Isso aí não é legal. Aí depois... Danificar o patrimônio. O Vasco é uma história, o Vasco é uma lenda, Quem perde cara. é o Pelo clube, amor de Deus. perde o clube, então. Bom, antes de entrarmos no clube do seu coração, antes de entrarmos na rodada do Brasileiro, eu queria que você, meu querido Marcos Salles, desse uma pitadinha sobre o Mundial Sub-20, que o Brasil foi eliminado, né? E agora teremos a decisão deste final de semana entre Uruguai e Itália, né? E você acha essa eliminação do Brasil justa? O Brasil, pô, na brincadeira, mais uma eliminação, cara. Olha só, antes do jogo contra Israel, a gente achou que seria, né, uma partida... Uma carne assada. A gente achava que o Brasil ia passar por cima de Israel e perdeu. E não foi isso que aconteceu, o Brasil perdeu. Mas perdeu porque, de repente, é o tal do salto alto, né? Entra com confiança demais, acha que vai vencer a qualquer momento, porque é o Brasil, e futebol não é assim, futebol é lá dentro do campo. Houve muita reclamação sobre o juiz, mas eu acho que o juiz errou para os dois lados, errou para os dois lados Meu irmão, lugar de chorar é na cama, perdeu porque não teve competência de ganhar. Para com isso, né? Aliás, quem lucrou com isso foi o Vasco, que teve seus dois jogadores retornando. O Vasco precisa do Andrei e do Marlon, né? O detalhe é que o Marlon voltou meio machucado, assim como foi. Pancada. E o Andrei, no treino, ele sentiu um problema no joelho. Espero que não seja nada grave para que ele possa... Você vê, quando a gente fala, porque você fala demais. Pô, a seleção pega os jogadores bons, quando devolve os jogadores machucados, um prejuízo danado para os clubes que investem, que pagam salário. Pô, é brincadeira, né? Acontece no Vasco, no Fluminense, no Flamengo. Pô, é sempre assim, cara. Pô, você entrega os jogadores bons, né? O Arrascaeta vai para a seleção, quando volta machucado, passa 3 meses para voltar para o Flamengo. Pô, isso não pode, cara. Isso tem que acabar. Bom, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro. Teremos a rodada no final de semana, começando amanhã, no sábado, com os seguintes jogos. Teremos Curitiba e Santos no Couto Pereira às 16 horas, Corinthians e Cuiabá na Neoquímica às 18h30, Atlético Mineiro e RB Bragantino no Mineirão às 18h30, Bahia e Cruzeiro na Arena Fonte Nova às 18h30 e Botafogo e Fortaleza no Newton Santos, Engenhão, às 21 horas. Já está ali na telinha, porque o William não perde tempo. No domingo, América Mineiro e Atlético Paranaense no Mineirão, 11 horas, é o jogo do Mauá, é o jogo pela manhã, né? São Paulo e Palmeiras no Morumbi, o sensacional clássico, às 16 horas. Internacional e Vasco, também às 16 horas, lá no Beira-Rio. Flamengo e Grêmio, Maracanã, 18h30. E fechando a rodada, Goiás e Fluminense, na Serrinha, também às 18h30. Artilheiros. Vamos falar dos artilheiros. Eu vou falar só os primeiros, né? O principal artilheiro do campeonato é o Tiquinho Soares com 6 gols. Depois vem o Hulk com 5 gols. O Roger Guedes com 5 gols também, o Rafael Veiga do Palmeiras com 4 gols, o Thiago Borbas com 4 gols e o Arthur também com 4 gols. Agora tu vê, rapaz, como é que pode uma coisa dessa? O Arthur, no Bragantino, né, cara? Pô, é um jogador normal, tal, agora foi pra lá, meu irmão. Tá fazendo gol um atrás do outro. Quer saber a classificação? Vamos lá. Não, assim, não fala dos 4 últimos, não. Aí, tá vendo, William? Esse cara faz eu rir, né? Vamos lá. Em primeiro lugar está o Botafogo com 21 pontos. Segundo, o Palmeiras com 19. Terceiro, o Atlético Mineiro com 17. Quarto, o Grêmio com 17. Quinto, o Flamengo com 16. Sexto, o Fluminense também com 16. Sétimo, o Atlético Paranaense com 15. Oitavo, São Paulo com 15. Nono, Fortaleza 14. Décimo, Cruzeiro com 13. 11º, o Bragantino com 13. 12º, Santos com 11, Internacional é o 13º também com 11, o Cuiabá, rapaz, o Cuiabá é o 14º com 8, cara. O Bahia é o 15º também com 8, Corinthians é o 16º com 7, o Goiás também com 7 é o 17º, o América de Minas também com 7 é o 18º, o Vasco vem na 20ª posição, 19ª posição, na vice-lanterna. Foi tão difícil que fiquei até complicado para falar. O Vasco está na 19ª colocação com 6 pontos. E na lanterna o Curitiba com apenas 3 pontos. Está ali na telinha, o William não perde tempo, já botou ali na telinha, está tudo sob controle. Eu queria que você, Marquinhos,
fizesse uma suíte dessa colocação no campeonato. Tem gente que está onde não merece, tem gente que não merecia estar onde está. Não, assim, eu acho que a classificação hoje, ela está uma classificação surpreendente ao Botafogo, né, liderando, e mesmo que, se ele não perder, ele ainda vai continuar nessa rodada e até a próxima como líder. Se ele não perder, se ele pelo menos empatar. Se ele empatar, ele vai para 22, aí ele vai ganhar o número de vitórias, né? Exatamente. Ele vai então, ser, exatamente. Mas vai ficar o Palmeiras ganhando, certamente deve ganhar. Então, vão ficar os dois, né? Aí, a princípio, é uma surpresa essa liderança do Botafogo. Tem ali o Palmeiras que está, né, já no encalço do Botafogo. E a zona de rebaixamento é os times que não estão realmente jogando bem. O Botafogo pega o Fortaleza no Engenhão. O Fortaleza é um time que joga bem fora de casa. Joga bem fora de casa, mas tem que ver como é que vai ser trabalhado. O Fortaleza jogou no meio da semana e perdeu, né? Apesar de estar classificado, optou aí por jogar com alguns jogadores que eram reservas, acabou perdendo de 1-0. E é um time enjoado. É um time difícil. Palco Formiga. Joga bem fora e dentro de casa. Então o Botafogo tem que ter atenção nesse jogo aí para conseguir vencer. O Botafogo vencendo vai ficar aí mais uma média de 2 a 3 rodadas na liderança. Esta semana agora que já vamos ter a semana cheia ou é na outra? Não, essa semana que vem agora, né? Essa semana de segunda-feira já tem uma semana cheia, né? Aí os técnicos, porque é a seleção brasileira, não é isso? Muito bem, muito bem. Hora e meia de falarmos do Clube do Seu Coração. O quadro aqui criado por esse apresentador há 35 anos atrás. E eu começo falando, sabe de quem? Sabe de quem? Dele, Botafogo, da Estrela Solitária. Bota aí o escudo do Botafogo e o hino do Botafogo, por favor, meu amigo William. Você que é o rei dos reis. Eita, rapaz. Eu acho que o William mudou de time, cara. Pela maneira como ele botou o escudo do Botafogo. Será que é porque o Botafogo é o líder? Pode ser. Segue o líder. Marquinhos, fala do Botafogo aí. O Botafogo não foi bem, Marquinhos. Empatou. Empatou na hora que podia empatar. Exatamente. Entendeu? Aliás, esse time da LDU é um palco formiga. É um time enjoado. O Botafogo jogou fora, conseguiu essa pontuação. Com o resultado de ontem, praticamente o Botafogo está classificado, porque o Magalhães venceu sua partida, então o Botafogo, de repente, precisa vencer para conseguir ser o primeiro, porque o primeiro passa por fora. Estão disputando ainda a primeira colocação. Estão disputando a primeira colocação. Então o Botafogo não fez um jogo bom como o Peraí, Marquinhos, na Sul-Americana também são dois que são? Não, é um só, cara. É o primeiro só que passa para outra fase. Não, ele passa para outra fase. Os dois melhores de todos. Você já vai curtir ali os melhores momentos enquanto tu fala aí sobre esse regulamento da Sul-Americana, né? Então, o primeiro colocado, ele passa direto para o oitavo. E o segundo colocado, ele disputa uma repescagem, né? Entendeu? Então, aí sim. O Botafogo está nessa possibilidade aí. Então, o Botafogo conseguindo a primeira colocação, ele já passa direto para as oitavas. E foi um jogo assim, apesar de ser um jogo disputado, teve poucas grandes oportunidades de jogo. Apesar que quem mais atacou foi a LDU, porque estava em casa, normal. Precisava. E o Botafogo tem um goleiro, meu amigo. Esse goleiro, esse Lucas cara, Pérez, ele tá agarrando até... Muito bom, é um cara tranquilo, é um cara que trouxe uma segurança muito grande no gol do Botafogo. Tá pegando mais do que, como diria o Dandan, sinal de E o detalhe... Tá pegando demais. Aqui, ó, o Gatito, se voltar, vai ter que amargar. O Gatito já voltou, cara. Não tá à disposição do técnico para ficar no banco, mas já voltou. Então, mas ele vai amargar o banco? Vai amargar o banco, porque o Pérez tá muito bem. Eu também acho que o Luiz Castro, que é um técnico concentrado, é um técnico, sabe? Todos lá gostam dele. Foi considerado o melhor técnico do mês passado. Isso. Ele não vai. Brasileiro. Ele não vai tirar o Pérez, não. O Pérez tá agarrando. Não tem como. Mesmo porque o goleiro é uma posição, né? Quanto mais o goleiro joga, mais, né? Ele teve esse vacilo aí que o Botafogo poderia ter feito gol. O Eduardo aí
ele foi Aliás, o Eduardo não fez uma boa partida. Não fez uma partida. E ele foi reclamar porque ele, no lance ali, o jogador da equipe do LDU derrubou ele e ele foi reclamar pedindo pênalti. Só que nisso, o jogador da LDU foi tentar sair jogando, escorregou e perdeu a bola. E o Eduardo estava desconcentrado ali, estava reclamando, acabou não observando o lance. Agora, até que ponto a ausência do Tiquinho? O Tiquinho não jogou, foi poupado, né? Não, ele tá machucado. Tá machucado, né? Talvez você recupere ele pro jogo contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza, lá no Engenhão. Mas até que ponto o Botafogo perdeu com a ausência do Tiquinho? Ah, muito. O Tiquinho é um jogador decisivo. É aquele jogador que quando você menos espera, ele chega ali no lance e pode fazer o gol a qualquer momento. E além disso, ele é aquele jogador que causa preocupação no setor defensivo adversário, né? É um jogador forte, um jogador que sabe fazer o pivô, sabe jogar de lado, né? Sabe dar assistência. Então ele fez muita falta para o Botafogo. O Botafogo agora tem o retorno aí do Matheus Nascimento. Só que o Matheus Nascimento é aquele detalhe, né? Ele tem jogo que ele joga... É o vagalume. Acende e apaga, acende e apaga. Mas né, o Botafogo está tentando recuperar. Olha a defesa. Olha a defesa do pé. Demais, ó. Coisa linda. E detalhe, né? A bola passou entre as pernas do jogador. Depois que a bola passa, é que ele vê. Ele tem uma reação muito rápida, né? Para poder chegar e fazer as defesas. O árbitro não deixou bater a falta não, cara. Era uma falta perigosa, cara. Deixa eu só, Marquinhos, antes de pedir a entrevista coletiva do Luiz Castro, eu quero mandar um beijo carinhoso pro cara que eu tenho o maior respeito e admiração, que é o João Guilherme. Começou comigo, aliás, começou comigo não, eu teni oportunidade a ele na época da Rádio Carioca, entendeu? Ele mora em Niterói, chegou lá com 18 anos, pô, talento, João Guilherme. Chegou lá, aí eu dei um texto, tava eu e o Haddad, ele deu um texto lá, ele arrebentou. O João Guilherme é um cara que tem tanto improviso que ele tá com o texto na mão, se tu tirar ele continua narrando, não quer nem saber de nada, né? Sim. Então, só meu querido irmão João Guilherme, você... do jogo do Botafogo, você falou o nome errado do cara. O nome do cara é Anagano. Foi meu jogador. Anagano que entrou no segundo tempo. Da LDU. Eu fui lá no Equador para acertar com ele. Ele vinha pro Corinthians, né? Acabou não acertando. Na época era o Jair Ventura que pediu esse jogador. Eu fui lá no Equador para trazer. Tinha até fotos. Qualquer dia eu vou trazer para mostrar. E o Anagano, Luiz Anagano, o nome dele. Ele não... preferiu ir pra China, entendeu? Melhor, foi pra China e voltou agora, ele é ídolo lá, cara. Lá na garoto. 2 metros, armário, mas joga demais. Ele entrou porque ainda não tá se recuperando, entendeu? Ele tava machucado. Mas o nome dele é Anagano, Luiz Anagano, viu, João Guilherme? Se ele deu um passar que for narrar novamente, irmão, o nome do homem é Luiz Anagano, tá bom? Mais um beijo carinhoso, que eu tenho respeito e admiração por você, muito grande. Agora sim, vamos então à coletiva do técnico Luiz Castro, falando sobre esse empate que teve sabor de vitória para o Botafogo. Roda a BT aí, William. Faremos um pouco mais do que aquilo que nós esperávamos, tivemos mais dificuldades, porque os jogadores tiveram muita dificuldade ao longo de todo o jogo, em virtude da altitude. Estrategicamente nós lançámos o jogo para irmos buscar espaços entre linhas, para aproveitar esses espaços para depois agredirmos a linha defensiva da Liga. Nem sempre conseguimos. Foi um jogo, na segunda parte conseguimos chegar mais à baliza do adversário do que na primeira parte. Foi um jogo difícil para nós. Sabíamos que não o podíamos perder. E estrategicamente, em termos daquilo que era resultado, a nossa intenção era ganhar o jogo. Agora tivemos algumas hipóteses, mas a Liga também teve várias oportunidades ao longo do jogo, portanto, tudo em aberto para o último jogo. E a Liga criou-nos problemas fundamentalmente nessa situação, de bola à profundidade. Sabíamos que tínhamos de anular isso. A segunda parte, retificámos uma outra situação. Sabíamos que, para além disso, tínhamos que juntar mais a equipa e que fazer uma circulação mais apoiada de bola. Conseguimos fazê-lo, conseguimos chegar com mais vezes à baliza da Liga, mas também, por outro lado, abrimos um pouco aqui e ali espaço no interior da nossa equipa, que não tinha acontecido na primeira parte e começou a acontecer na segunda parte. No cômputo geral, tivemos ficámos
por meio objetivo. O objetivo era ganhar para qualificar, era a mesma coisa que a Liga queria, sabíamos que a Liga também queria ganhar hoje para qualificar, portanto, nós ficámos por meio objetivo cumprido. Vamos levar tudo para o jogo final. Não era, em termos estratégicos de resultado, não era esse que queríamos ganhar o jogo, mas em função daquilo que foi o cansaço dos jogadores, em função daquilo que foi a altitude e da dificuldade do jogo, é um mal menor. Muito bem, Botafogo tranquilo, né? O empate 0-0 e tal, agora vamos Virar chave. virar chave. Pega agora o Fortaleza no Engenhão, né? E aí, como é que o time tem que se comportar para manter a liderança desse campeonato? Bom, tá Para jogando em continuar casa. não vendo ninguém na frente. Tá jogando em casa. Vai ter o apoio da torcida, com certeza. Agora tem que ver se consegue recuperar a tempo o Tiquinho Soares, que é um jogador que faz falta, é um jogador que é decisivo e o Botafogo precisa muito dele. Agora, tem o retorno do Matheus Nascimento, caso o Tiquinho não esteja disponível. E o Mas Botafogo, eu acho, sinceramente, eu acho que mesmo com a volta do Matheus Nascimento, ele não vai colocar. ele não deve entrar de repente. Ele não vai colocar como início. titular, não. Ele deve manter esse time que jogou lá. O time jogou bem, cara. Suportou bem a pressão do LDU, né? Da LDU. O Botafogo, defensivamente, o Botafogo joga bem. O Botafogo tem um sistema defensivo ali forte. É claro que o Marçal, ele estando fora, o setor esquerdo ficou um pouquinho Vulnerável, enfraquecido, fica vulnerável. mas a tendência também do Marçal está em campo. E aí o Botafogo jogando em casa, o Botafogo tem tudo para conseguir a vitória, e conseguindo a vitória, ele permanece aí pelo menos mais 2 rodadas na liderança do campeonato. E mais um detalhe, né? Porque a partir da próxima segunda-feira, os técnicos vão ter aí quase que 10 dias, né? E a seleção brasileira vai jogar por data FIFA. Né? Alguns jogadores aqui no Brasil não foram convocados, por exemplo, o Flamengo, daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo, o Arrascaeta não foi convocado, aquele que sempre é convocado também, o Varela, né? Varela, mas o Varela também está voltando Varela, com contusão, tudo bem. banco, no Mas mesmo assim, e mesmo assim o que o Wesley está jogando, o Varela não tem vaga. O Pulgar tá jogando demais, né, Tá cara? bom. Pra mim hoje é um dos melhores jogadores do Flamengo, como é que pode? A mudança do treinador, sabe? Colocou o cara Dá na uma nova posição vida certa. pro jogador, né? É verdade. Botafogo só confirmando, meu irmão botafoguense, meu amigo Vanberto, né? Que sempre curte o programa Momento do Esporte. Botafogo joga amanhã, 21 horas, lá no Newton Santos, o popular? Nilton Engenhão. ou Engenhão. Nilton ou Engenhão. No Engenhão, 21 horas, em lugar de botafoguense é lá, né? Prestigiando. Bom, saindo do Botafogo, vamos falar agora do tricolor das Laranjeiras. O Fluminense pegou um sapecaiado horrível, hein? Pô, meteu 5-1 aqui, aí. O escudo do Fluminense, o hino. Meu querido Marcos Salles. Fluminense que vinha de uma vitória no Campeonato Brasileiro, né? Não vencia 6 jogos, 7 jogos, né? Aí ganhou do Bragantino, no Maracanã, 2-1. O Cano continua sem fazer gols. Eu acho que devem ter colocado um sapururu. O pelo do sapururu na chuteira do Cano, que ele não acerta mais chutar, cara. Pelo amor de Deus. Deu um chute só no jogo todo. Pelo amor de... Mas eu acho, cá entre nós, agora que a gente tá observando, o Cano se entrega demais, cara. Ele sai toda hora da área, vai lá defender, vai lá dar carrinho lá atrás. Lugar de atacante é lá na frente, pô. Ele ajuda muito na marcação do esquema do Diniz. Mas, olha só, perder pro River Plate lá... Você já vai curtir aí os melhores momentos aí da derrota do Fluminense. É um resultado normal. O River Plate é uma grande equipe, é uma equipe copeira, é uma equipe que já venceu a Libertadores várias vezes. Mas o torcedor do Fluminense achava que pelo fato de ter metido 5-1 aqui, ia ser uma moleza. O próprio Fernando Diniz falou, olha, não pense que vai ser igual daqui não. Lá no Maracanã tiveram jogador expulso, né? Exatamente. As coisas ficaram mais claras. E já começou mostrando que seria um jogo diferente já no início, porque teve logo esse gol aí que foi anulado por impedimento, bem anulado. O jogador da equipe do River estava adiantado e foi um jogo muito equilibrado, um jogo de muita vontade, muita raça, muito Olha contato. o chute do De La Cruz, tu viu? De La Cruz. O catoraço, cara. E ó, entendeu? E o Fluminense teve algumas oportunidades, né? Mas, por exemplo, o Arias, que é um jogador diferenciado, muitas vezes esse lance aí foi um pecado, né? A jogadinha ali pelo lado direito. Normalmente, né? na época boa do Lima, Fluminense, essa bola entrava. 10 dessas aí entravam 9.
disputado. Quando o time tá numa maré boa, cara, como acontece com o Botafogo, sim, o cara verdade. chuta pra fora, a bola entra, o cara chuta pro gol e aparece uma perna lá tirando. Futebol é isso, é bonito por isso, cara. Mas foi um jogo muito bem disputado. As duas equipes foram em busca do gol, né? O Fluminense não deixou o seu esquema de lado, continuou jogando no mesmo esquema e, né, conseguiu em alguns momentos surpreender, né, no ataque e conseguiu ir fazendo a marcação. Só que aí no início do segundo tempo, nesse contra-ataque aí numa bola roubada, né, houve ali a falha no setor esquerdo, porque o Guga estava adiantado, ele estava para receber o passe quando houve o corte. E aí o ataque veio ali, o Nino teve que sair para fazer o lado esquerdo ali, abriu um espaço ali entre o Felipe Melo e o Nino. Aliás, o Felipe Melo que saiu na cobertura. E depois teve o pênalti, né, muito bem cobrado, 2-0 para a equipe do River. E aí o Fluminense não conseguiu mais se encontrar no jogo, né, o River manteve aí o placar. E agora... o cara saiu fazendo fila, hein? O cara saiu fazendo fila, só não entrou com bola e tudo porque pararam ele. Ele fez uma jogada linda. Porque tem jogador do River Plate que tem também a mesma habilidade que jogadores do Fluminense têm. Às vezes jogadores do Fluminense também fazem a mesma jogada e ontem não, no jogo de quarta-feira acabou não dando certo. E pelo lado do River Plate deu. E aí houve um pênalti muito bem cobrado. O Fábio foi para um canto, bola no outro, 2-0. Mas o Fluminense é o líder do grupo. Ô Marquinhos, ontem pedimos o Fernando Diniz, e o Felipe Pérez está junto com ele, o Fernando Diniz falou muito sobre o negócio de racismo, com razão. Isso tem que acabar, entendeu? Atenção, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, cria vergonha na cara, toma uma decisão, isso já tá ridículo. Todas as vezes que vão jogar na Argentina é essa pouca vergonha, cara. Não é de agora não, isso tem tempo. Todas as vezes os caras ficam aí chamando o jogador de macaco, vergonhoso para o mundo. E a Sul-Americana não toma nenhuma providência, não é possível. Daqui a pouco você vai ver a revolta do Fernando Diniz. Eu quero saber o seguinte, pela bola que o Fluminense jogou, você acha que está tranquilo para a volta do Campeonato Brasileiro? Não, tranquilo não está, porque o Fluminense... E mais, a classificação está assegurada? Não, o Fluminense tem toda a chance, porque o Fluminense é o líder do grupo. Mas tem que ter atenção, né? O River Plate está ali coladinho, né? Mas o Fluminense tem toda à vontade na Libertadores para conseguir se classificar. Depende só dele mesmo, certo? Agora, no Brasileiro, o Fluminense tem que ter atenção, porque não vinha conseguindo vitórias, já com a sequência aí de derrotas, né? Sei. E depois também foi eliminado na Copa do Brasil. E o fator importante do Fluminense é o seguinte, o Fluminense perdeu 3 jogadores importantes ali pelo lado esquerdo. O primeiro foi o garoto Alexander. Sim. Que está fazendo uma falta enorme. Esse está desequilibrando. Estava desequilibrando. O Keno também, que pelo lado esquerdo ali, municiava muito o Cano, que hoje... Mas o Keno, eu vou falar uma coisa pra você, né? Com todo respeito, é claro. O Keno era um bom jogador, mas também ele alternava, entendeu? Sim. Bons jogos, jogos apagados. E pra ir pra aquele lado, ele tem muitas alternativas. Ele pro lado, ele tem o próprio Lelê, que não, na minha opinião, tá jogando mais do que o Keno. Agora, esse menino Alexandre, esse aí não tem. Então, esse aí é o cara que tá desequilibrando. E o Marcelo também, que chegou, mas está com esse problema na panturrilha e é um idade, jogador, né, cara? Também, é um jogador que estivesse em campo poderia estar ajudando. Então o Fluminense, a partir do momento que perdeu esses 3 jogadores ali pelo lado esquerdo, o Fluminense caiu bastante. E deixou de vencer algumas partidas que normalmente ele estava vencendo com facilidade. E agora, né, vai ter que tentar rever. O Guga está jogando improvisado ali na lateral esquerda, mas está mostrando uma vulnerabilidade aquele lado ali muito grande. Ele é meio torto. Ele então, fica meio torto ali do lado esquerdo. Ele está com essa dificuldade. Aí tem esse jogo contra o Goiás. O Goiás não é um adversário tão difícil, né? Então vamos fazer o seguinte, para esse jogo contra o Goiás, dá uma segurada aí, que a gente vai botar o Fernando Diniz, porque ele vai soltar o verbo, principalmente vai falar do jogo, né, em campo, River Plate e Fluminense. Depois ele vai falar sobre o problema de racismo. Roda o VT aí, meu querido William. Começar assim, boa noite, Gustavo. Eu faço a análise da partida, uma análise de 7 jogos e que tiveram 5 derrotas. Já passou, nós já ganhamos domingo, jogamos no fim de semana. Foi a análise do jogo difícil. O River soube pressionar bem a gente teve as nossas chances, sabia que o jogo ia ser difícil. Acho que podia ter tido um pouco mais de contundência no jogo. Depois que a gente tomou o gol, a gente foi melhor na partida até o final do jogo. Tivemos nossas chances para fazer, tivemos lances duvidosos de pênalti. E
Então, assim, a gente sabia que o jogo aqui ia ser duro. E a equipe lutou. Acho que a gente podia ter tido um pouco mais de controle, mas assim, o River soube marcar, soube pressionar alto, soube dificultar. Era o jogo para eles que eles não tinham outro resultado, se desempatou hoje praticamente estavam eliminados. Mas a equipe, principalmente no segundo tempo, depois que tomou o gol, a equipe teve uma postura dominante, de protagonismo, que eu acho que a gente podia ter jogado mais assim durante a partida toda. Em relação aos atos de racismo, lamentável, não foi só aqui dentro do estádio, nas ruas também de Buenos Aires. E a Conmebol, que gosta de fazer controle de tantas das coisas, é uma coisa que tem que tomar atitude em relação a isso. Não pode acontecer. Não pode acontecer. É uma coisa que acontece com muita gente aqui. Não é um ou outro. São muitos. São muitos. A gente está vivendo num mundo que a gente é tudo irmão. A gente é tudo irmão. Ou só serve quem tem linhagem europeia? Só quem é gente, só quem tem linhagem europeia? Só uma vergonha. Uma vergonha para o país, uma vergonha para a cidade, uma vergonha para o clube. Permitir que torcedores como esse, que isso não é torcedor, isso não devia estar preso. Isso tinha que ser crime. E o futebol tem que, mundialmente, aqui na América do Sul, a Conmebol tem que tomar providência. Porque é só pegar a câmera de segurança, a câmera do estádio, e ver que foram vários imitando o macaco. Vários. E achando que isso é bonito. Parabéns ao Fernando Diniz, que teve a coragem, como nós tivemos aqui, antes de colocarmos a entrevista dele, de tentar acabar de uma vez por todas com essa aberração, né? É brincadeira, né? Mas é chover no molhado. Recorrente e ninguém toma atitude, infelizmente. Mas a FIFA já está tomando as devidas providências. Tomara que dê um puxão de orelha na Sul-Americana, né? Espero que pelo menos a FIFA faça, né? Porque se a FIFA não fizer nada, quem vai fazer? E esse jogo do Fluminense contra o Goiás? Lá. Então, um jogo perigoso. Serrinha. Fora de casa, o Goiás em casa precisa de vencer também para pontuar. Agora, se o Fluminense... O Goiás está na fila de baixo lá. Exatamente. Então está precisando pontuar. Se o Fluminense jogar o que jogou... Se jogar o que... eu vou ver aqui a posição do Goiás. Se jogar o que jogou contra o River Plate, eu acho que tem condição de ganhar o jogo. Mas, né... O Goiás está na zona de rebaixamento. Vai jogar a vida para poder conseguir pontuar. Então, ganhar, sai da zona de rebaixamento. Mas sabe o que acontece, Napoleão? A zona de rebaixamento, para quem está, é uma pressão muito, muito forte. Então, é mais pressionado quem está lá embaixo do que quem está lá em cima. Exatamente. Então, quem está embaixo, eu acho que tira muita confiança. Porque, vamos dizer, eles estão lá embaixo, eles estão jogando bem contra o Fluminense, mas tomam um gol. Mas eu vou falar uma coisa para tu. A gente estava falando na zona lá de cima, né? Do G4. O Botafogo também, nós já falamos do Botafogo, mas o Botafogo tinha uma gordurinha, já queimou a gordurinha, amigo. O Palmeiras está lá, no retrovisor ali. O Palmeiras ele mantém a regularidade. O Palmeiras ele empatou alguns jogos, né? Porque também trabalhou com... Foram 4 empates. Trabalhou com alguns jogadores que no momento que eram jogadores reservas, tinha um jogador voltando de contusão, né? O Veiga. Então o Palmeiras empatou alguns jogos, porque se não tivesse empatado, estava ou em número de pontos igualados com o Botafogo ou até à frente. Muito bem. Saindo do Fluminense, vamos falar agora, sabe de quem? Sabe de quem? Do mais querido do Brasil, Clube de Regatas do Flamengo. Tira o hino do Fluminense aí, bota o escudo e o hino do Flamengo, William. Aí. O cara não é brincadeira não. Imediato, falou pra botar um... Pois é. O Flamengo, ufa! Conseguiu a vitória, olha que eu fiquei meio preocupado. Esse time do Racing é um palco formiga. E tava invicto, hein? Tava invicto. Sim, verdade. E o Flamengo conseguiu uma coisa muito importante, que foi a vitória. E a gente já vai colocar os melhores momentos, só vou botar os melhores momentos pro meu querido Marcos Salles já comentar aqui. Foi uma vitória suada, Marquinhos. Foi sim. Não porque o Flamengo não repetiu o bom futebol que apresentou, por exemplo, no jogo contra o Fluminense. Então... foi um jogo difícil, um jogo onde o Flamengo, né, criou algumas boas oportunidades, né, e acabou não conseguindo assim de imediato fazer o seu gol. E aí o jogo começou a ficar trocado, porque o Racing começou também a criar algumas oportunidades. Aí já é o lance do segundo gol. Né? Foi uma tabelinha entre o Cebolinha e o Pulgar. Sendo que o gol do desafogo, né, irmão? Passou da bola, né? Ele passou e foi bola, a sorte, ele né? conseguiu dar um toquinho sem querer na bola que sobrou pro Vitor Hugo.
Ele dominou de direita e já de esquerda bateu rápido no cantinho baixo do goleiro. Mas, né, o Flamengo teve o garoto Wesley, um dos destaques desse time do Flamengo. Pintura o gol do direito, Wesley, né? uma pintura. Se pelo lado esquerdo o Ayrton Lucas vem arrebentando, pelo lado direito agora quem começou a arrebentar também foi o Wesley, inclusive fazendo seu primeiro gol, né? E por sinal um golaço, já que, né, o Gerson fez um facão ali pelo lado esquerdo no primeiro tempo, recebeu a bola, fez o cruzamento para trás, e aí ele se movimentou muito bem, né? A jogada começou com a puxada do Gerson, né, cara? Sim, sim. O Gerson deu uma esticada ali, foi uma coisa Isso. maravilhosa, Exatamente. né? Ele... Aí o menino passou da bola, o Pedro passou da bola. Mas, E o garoto Wesley vinha... Mas ele fez a movimentação certinho, o garoto, né? Ele foi, depois ele abriu e a bola veio na perna esquerda dele, ele que é destro, mas bateu muito bem de perna esquerda no cantinho baixo do goleiro, abriu o placar pro Flamengo. E aí, o jogo ficou ainda, né, muito amarrado, muito brigado de meio campo a meio campo, né? A marcação muito forte de lado a lado. E no segundo tempo, logo no segundo tempo, no início, o Rojas fez um gol de empate, um gol também bonito, ele deu uma curva na bola, tirando o goleiro lá na bochecha da rede. Não foi esse cara que bateu a falta lá? Foi. No 1x1? Foi. Pô, esse cara Então, joga demais, o Corinthians tá querendo ele. Tá. Inclusive até o Vasco falou sobre querer contratar ele, mas o Vasco não tem dinheiro, não contrata ninguém. Então, eu quero saber o seguinte, meu irmão, o mais importante, aqui eu vou chegar mais para perto aqui para falar para os meus telespectadores aqui o seguinte. Olha, você sabe por que o Momento do Esporte está 35 anos no ar? Porque aqui a gente não inventa e nem fala factoide, tá? Eu vi ontem vários comentaristas falando do Flamengo, não sei o quê, porque o Flamengo... Meu irmão, pelo amor de Deus, analisem as coisas como elas devem ser analisadas. O Flamengo está numa maratona de jogos. O Flamengo não pode repetir a mesma intensidade todo jogo, cara. Não tem como. Os caras são seres humanos. Pô, eles veem uma vitória contra o Vasco, veem uma vitória contra o Fluminense, correria ali, marcação. Não tem como, cara. Não tem como. E o São Paulo não teve tempo de treinar o time, gente. Pelo amor de Deus, tem que ter paciência, esperar. Agora que ele vai ter 10 dias para poder dar uma dinâmica melhor. Pô, e alguns jogos aí, o Flamengo não contava com a Arrascaeta, não contava com ontem não contou com o Gabigol. Pô, pelo amor de Deus, pô, a pessoa tem que ter consciência na sua análise, sabe? Pô, o torcedor não é bobo não, cara. O torcedor não é bobo não. Pô, será que vocês não estão prestando atenção nesse detalhe? O Flamengo tá numa maratona de jogos, tá? Jogos em cima de jogos. E tudo jogos decisivos. É verdade. Todos jogos decisivos. É que nem o pessoal tá criticando muito o Pedro, mas esquece que o Pedro tá voltando de contusão. Ele vai ganhar ritmo de jogo e tal. E o próprio rapaz, o Gerson, entrou ontem no sacrifício. Ele mesmo falou, alguns jogos do sacrifício. Alguns jogadores do Flamengo estão no sacrifício. O Everton Ribeiro, toda vez que termina, o joelho tá inchado. Cara, os caras não veem isso. A Arrascaeta tá voltando de Deus. contusão. Então, Pô. tanto que o que aconteceu ontem, quem decidiu foi os garotos da base. Pô, só sabe bater. Vai lá ver o treino lá, vai ver as dificuldades que o cara tem, rapaz. Jogo em cima de jogo. Na compensação já são 8 jogos de invencibilidade, vitórias importantes sobre os E principais a gente vê a mudança em relação ao time do Vitor Pereira. Ah, a gente vê a mudança, cara. Agora, porra, você não vai querer? Desculpa até a expressão que me revolta isso. Você não vai querer que o Flamengo jogue todo jogo igual que jogou no Fluminense naquele primeiro jogo. Não tem como, cara. Não tem como. Ali era um jogo de Copa do Brasil, valia classificação, mata-mata, entendeu? Então tinha que jogar o segundo jogo a mesma coisa. Tá? Então, pô, cada jogo é um jogo, meu. Já vai pegar o Grêmio domingo, é uma pedreira. É verdade. É uma pedreira, Sim. não é? É verdade. Vamos então curtir agora o técnico Sampaoli. Ele está junto com o Vitor Hugo, que fez o segundo gol. Vamos ver o que o gringo fala sobre essa vitória maravilhosa, vitória, sabe, estupenda, vitória que valeu praticamente a passagem para a próxima fase da Libertadores. La velocidad de Otimi está en el juego, o sea, tenés Gerson, Arrascaeta, Ribeiro y tener jugadores de esa calidad y precisión y tener la posibilidad de verticalidad con los laterales altos nos daba posibilidad de dominar el juego. Es verdad de que Otimi tuvo posesión sin tanta agresividad en el primer tiempo y se defendió bien con la bola, mas faltó profundidad. Con respecto a
a Soteldo es un jugador que yo llevé a Santos, pero la verdad es que no es verdad de que yo pedí a él aquí. Estamos en una etapa ahora de mejorar o plantel. Seguramente aparecerán jugadores nuevos en esta janela, mas la verdad es que no puedo dar nombres de aquellos jugadores que van a llegar o que pueden llegar. Mas Soteldo, reitero que es un jugador que yo respeto mucho, admiro mucho y que hizo una gran temporada conmigo en Santos. Rapaz, perguntaram até pro Sampaoli se ele tinha indicado o Soteldo, se ele tinha indicado... Brincadeira, cara. Eu fico assim imaginando que saudade que a gente tem de quando a gente era setorista, né? Pelo amor de Deus, cara. Mas tudo bem. Vida que segue. Bom, aí, na zona mista, a gente tava lá, né? Os jogadores eufóricos. Uma vitória, cara. Pô, vitória praticamente consolidou o Flamengo na próxima fase. Ou como primeiro ou como segundo, ninguém sabe. Mas segundo ele já praticamente é. E então vamos ouvir os jogadores, principalmente esse garoto que fez um golaço. O garoto merece, 19 anos, crescendo em produção. Já falam até que o Barcelona está querendo ele. Vamos ouvir aí os atletas que foram os protagonistas desta grande vitória, que para mim foi uma grande vitória, 2-1 em cima do Racing. Roda o VT aí, meu querido William. Foi muito melhor do que eu esperava. Saí de casa hoje pensando, muito confiante, pensando o que eu poderia fazer quando a bola estivesse no meu pé. Vi o Gerson infiltrando lá, eu falei, é agora. Aí fui feliz fazendo. Uma fase muito boa, né? Acabei de renovar o contrato, é uma honra ficar no Flamengo. Sempre é uma honra vestir essa camisa. E trabalhar mais ainda para poder ajudar mais o Flamengo cada vez mais. Nossa, sagrado, um cara que merece, um cara que tem uma rodagem no futebol. E estava aqui no Flamengo, não estava jogando, nunca reclamou, nunca baixou a cabeça, sempre trabalhou muito. E é isso aí, quando você trabalha focado, quando tem a oportunidade, você colhe os frutos. Show de bola. Apenas lembrando que o Gerson estava falando sobre o Pulgar. Sim. Ele estava lá um montão de tempo, ninguém dava nada por ele. O Sampaoli já tinha sido o treinador dele, colocou ele na posição certa. E hoje é uma figura muito importante no Flamengo. Ele ajeitou ali, né? Inclusive o gol saiu de uma jogada que ele tentou criar e tropeçou. Mas a bola tocou tocou na calcanhar dele. Aquilo que eu falei pra tu, quando a fase é boa, a bola bate no jogador e entra. Não, mas é aquele detalhe, né? O técnico, quando conhece os jogadores, é bem mais fácil. Então ele chegou pro lugar e falou assim, meu filho, essa parte do campo pra aqui é tua. Responsabilidade de tudo. Se vira, dá teu jeito. Acabou, resolveu. Tá cobrindo ali das duas laterais, né? O Flamengo, eu acho que agora nem lembram mais do João Gomes. Não, o Thiago Maia agora sai tranquilo, o Gerson sai tranquilo, joga pelo lado esquerdo. Exatamente, sabe que ficou bonito. Ô Marquinhos, a torcida rubro-negra quer saber o seguinte: esse jogo contra o Grêmio, hein? No Maracanã, rapaz, será que o Gabi volta? Eu acho que não. Acho que ele não volta nesse jogo, mesmo porque se ele voltar, ele não vai estar com o ritmo do jogo para poder voltar. Se ele voltar, vai voltar no banco. E o Léo Pereira? O Léo Pereira também é a mesma coisa. Eu acredito que ele deva ficar no banco. O setor defensivo... A zaga tá boa ali, né, cara? Até que o Davi Luiz não jogou tão mal nesse jogo como ele vinha jogando. Não, jogou bem. Jogou bem. Mas eu acho que você pegar um jogador, por mais que ele venha jogando bem, de contusão, já lançar ele de novo no jogo, acho que arriscado. A tendência é... Principalmente no jogo que o Flamengo precisa ganhar. Exatamente. Porque tá ali na quinta colocação, pode subir, né? Melhor preparar o jogador, recuperar bem o jogador, para que quando ele voltar, ele volte e dê continuidade. Vai ter uma semana aí, vai ter 10 dias para poder recuperar o jogador. Legal, show de bola. Muito bem. Fechando então o Flamengo, né? E só joga esse final de semana e vai ter aí 10 dias para se preparar. Fechar o programa falando. Um detalhezinho, Flamengo e Grêmio, eu acho que o Luizito Soares não vai jogar contra o Flamengo. De repente é uma boa notícia para o Flamengo. O pistoleiro é danado. Tomara que ele não jogue. É menos uma perturbação. Bom, vamos falar agora do Baixão da Gama, Gigante da Colina. Bota o escudo do Vasco aí, o hino do Vasco. Isso. O Vasco teve uma semana tumultuada depois
do Sapeca Yayá que ele tomou do Flamengo, né? Até você chegou aqui e falou, pô, não bota Zé Mário, mas eu sou teimoso, eu vou mandar o William botar aí o Sapeca Yayá que ele tomou do Flamengo. Pô, foi uma... O Vasco não soube nem o caminho de volta. Quando ele voltou lá, eu tava tudo depedrado. Não sabe nem a placa do caminhão que atropelou. Aí chegou lá, saiu do Pulgatti e ó, aqui ó, o Léo Jardim ainda foi nela, se esticou todinho, jogou luva, chuteira. Joga luva, garotão! Não teve jeito, né? E o Vasco sucumbiu. O Vasco, olha só, o time... O que não deu certo no Vasco até agora? Ó, eu acho o seguinte, eu acho que a imaturidade do grupo, né, porque é o grupo mais jovem que tem, eu acho que tá... Olha como é que o Arrascaeta joga essa bola. Olha, ó, três zagueiros, e como é que pode tomar um gol de cabeça nessa situação? Começou com 3 zagueiros, né? Com 3 zagueiros, então o posicionamento, ó o zagueiro onde tá, ele tá junto com o Pumita lá, marcando o Pedro, quer dizer, podia deixar o Pumita marcando o Pedro e ele fechar aqui onde o Gerson entrou. O Vasco teve essa única oportunidade aí que o Pedro Raul acertou a trave, né? E o Flamengo foi superior. Outra coisa, tem uma coisa no futebol chamada falta tática, que nem isso eu acho que o Vasco consegue fazer. Se você for ver ao chutaço do Arrascaeta no detalhe, o Arrascaeta, ele contra o Vasco, ele acerta alguns chutes, que quando não vai assim no travessão igual foi essa aí, foi gol. Ó, esse lance aí mesmo podia ser feito a falta, entendeu? Ter feito a falta fora lá da área. Exatamente, quando ele levou o primeiro drible e não fez. E o Vasco, você pode pegar o scout do jogo, você vai ver que o Vasco não faz muita falta nos jogos, entendeu? E, por exemplo, até o quarto gol, esse quarto gol aí, nessa bola aí, o que o Galás tinha que fazer? Abraçar com ele, ó, agarra ele aí, ó, igual o namorado, cai agarrado com ele, faz a falta. Nem que você leve o cartão vermelho, mas não sofreria o gol. Pera aí, mas agora você já tá falando demais, porque o Vasco tá treinando, cara. O Vasco tá treinando forte. Mostra aí, William. Ele não tá acreditando, não. Mostra aí. O Vasco tá treinando forte, tá? Você vai ver aí que tá treinando, cara. Mas desde quando abriu o campeonato, na primeira rodada, o Vasco tá assim treinando. Mas que treina, chega na hora do jogo, não consegue vencer, não adianta nada. Enquanto você tá curtindo o treino do Vasco aí, achava que ia ter a semana pergunta livre. que o nosso deputado Renato Machado tá fazendo. O que pode esperar do Vasco nesse jogo contra o Internacional, meu amigo? Será que vai ter... O Vasco joga bem contra o Internacional lá. Então, mas é tradição, vai jogar bem lá. Para espantar a crise, só vitória. Não tem outro resultado. Até porque o empate vai ficar na zona. Não vai fazer diferença nenhuma. Então, só a vitória. O Vasco tem aí o retorno do Marlon Gomes, mas o Marlon Gomes não voltou 100% da seleção brasileira. E o Andrei, que inclusive treinou entre os titulares. Mas ao final do treino parece que ele saiu sentindo um problema. Ele já vinha com esse problema. Vamos ver se ele vai conseguir estar em campo, né? E o Vasco tem aí esse garoto, o Andrei, por mais acho 2 ou 3 partidas e depois ele vai embora pro Chelsea. Então o Vasco continua treinando. Ô Marquinhos, você que já até levou uma cama lá para ficar acompanhando o Vasco, lá os treinos do Vasco lá do CT Moacir do Carmo, me diga uma coisa. Por que o Pedro Raul, que era a sensação, foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, não está vingando no Vasco? A bola não chega para ele. A bola não chega, quando chega para ele fazer um trabalho de pivô, só que ele não tem essa qualidade para fazer o trabalho de pivô. Um jogador alto, muitas vezes ele vai dominar a bola e acaba perdendo a bola. Então, eu acho que o Vasco precisa mudar. Inclusive, há a possibilidade dele perder essa vaga para o garoto da base, que é o Juan. Juan? Aquele Aguinaldo, cadê aquele garoto? Então, eu só pergunto, o Aguinaldo é um bom jogador. O Aguinaldo, o Galarza, o Juan Cruz, que veio do Santos, o Bambu, e tem mais uns jogadores que eles vão ficar treinando à parte. Por quê? Aí, depois da reunião, veio esse comunicado. A gente não entende porque, por exemplo, eu não acho que o Galarza tenha jogado mal. Bambu jogou algumas partidas boas. Eu só não entendi por que o Aguinaldo... Eu só não entendi por que o Barbieri começou o jogo com 3 zagueiros e barrou a principal estrela dele, que é o Peck. Isso eu não entendi. Entendeu? Realmente. E outra coisa, eu não entendi, por exemplo,
por que após tudo isso, ainda continua com o Barbieri como treinador. A torcida foi lá, protestou, teve uma reunião. Você sabe que aqui no programa Momento do Esporte é democracia total, a gente não, cada um tem uma opinião, eu respeito demais a tua opinião, mas eu pergunto a você o seguinte: o Barbieri fez pré-temporada, os jogadores foram trazidos assim, parecia a granel, todo dia chegava um jogador no Vasco. Pô, ele pegou o time, né? Treinou o time. E, pô, agora já estamos para a 10ª rodada. Tirar o técnico, eu acho que quem tem que sair são os caras da FAF. Né? Eles que fizeram esse time, trouxeram um monte de jogadores levianos, não são jogadores ruins, mas são jogadores que não têm o talento para vestir a camisa do Vasco. Eu vou logo falar a verdade, cara. Entendeu? Tem jogador ali que não merece estar vestindo a camisa do Vasco. A camisa do Vasco é pesada, meu. Sim, é verdade. A camisa do Vasco é de Robert Dinamite, né? A camisa do Vasco é, pô, Ramon, joga Pernambuquinho. Juninho, pô, tá de brincadeira, Romário. É uma camisa pesada, cara. Fora os outros do passado, que, pô, deram muitos títulos ao Vasco. Então, pô, não é qualquer um que pode vestir a camisa do Vasco, meu amigo. Pelo amor de Deus, me revolta isso. Não, me revolta mais ainda que sou vascaíno, mas o detalhe é o seguinte: o time é muito jovem e tem um técnico muito jovem. Haja vista, vamos lá, vou citar o exemplo do Flamengo. Estava com um técnico que o Flamengo não conseguia nada. O Flamengo tratou de mandar ele logo na 2ª rodada. Então, mas já está protelando demais, eu acho, para poder dispensar o Barbieri e trazer um técnico mais experiente. Bom, eu quero saber o seguinte: para esse jogo contra o Internacional, o Vasco vai pelo menos o PEC vai ser titular? Tem que voltar, o jogador que estava fazendo um pontinho de diferença no time do Vasco era o PEC, principalmente porque ele ajuda na marcação e era a válvula de escape do contra-ataque. Do contra-ataque, né? Puxada de contra-ataque. Exatamente. Muito bem, vamos então, no término do programa, o tradicional Quem é Quem, que a gente faz todas as sextas-feiras aqui em relação aos jogos do final de semana. Vamos então. Teremos no sábado o jogo do Botafogo com Fortaleza, né? Jogo do Botafogo com Fortaleza. Esse jogo é no Newton Santos, às 21 horas. Mais Botafogo ou mais Fortaleza? Não, Botafogo 1-0. Botafogo 1-0? Rapaz, tu tá danado, hein? No domingo teremos o Flamengo com o Grêmio, né? Flamengo e Grêmio. 2-1. Maracanã. 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. Goiás e Fluminense, lá na Serrinha. Ih, rapaz, esse jogo é difícil, hein? Esse jogo é difícil. Vou apostar 1-1. 1-1. Internacional, vou falar aqui baixinho. Internacional e Vasco, domingo 16 horas, Beira-Rio. Pode dar com o coração ou... Não, dê como jornalista, pelo amor de Deus. Dê a sua opinião como jornalista. Tudo bem com o coração. 2-0 Internacional. Eu posso dar com o coração que eu não sou. 1-1. Ponto final no Momento dos Esportes. Olha, quarta-feira, o Momento do Esporte não vai ser exibido na terça-feira, vai ser exibido na quarta-feira, mesmo horário, 1h30, aqui na TV Ondas Play para o Brasil e para o mundo. Portanto, eu chamo a tua atenção. Quarta-feira, 1h30, o Momento do Esporte para 196 canais e mais no canal do YouTube. Pelo amor de Deus, dê a tua joinha aí no canal do YouTube, me ajuda aí, faz os seus comentários, é importante para o nosso trabalho. Marquinhos, muito obrigado pela sua audiência. Eu que agradeço, Napoleão. Obrigado pela sua audiência. No seu audiência também, que você assiste o programa lá, né, através do YouTube. E quarta-feira estaremos juntos aqui, sim, tá bom? Sim, firme forte. Vocês gostaram? TV Ondas Play, aqui você vê o que você quer ver. Momento do Esporte, o início de uma grande amizade. Até quarta! Você acabou de curtir Momento do Esporte, com ele, o Imperador Napoleão Nascimento. Muito obrigado pela sua audiência.